Pai amado Deus, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Eu oro a ti, Deus, para que hoje nós saiamos daqui convictos, Pai. Que possamos aprender, Pai, com a tua palavra, Deus, o que nós devemos fazer, Deus. Eu oro hoje aqui, Pai, para que estejamos animados, Pai, mas não só uma animação superficial, mas uma animação de coração, uma animação porque estamos arrependidos, Pai. Nos ensine por meio da tua Bíblia hoje, Pai, convicções que sim existem até no inferno, Pai, e que hoje devemos ter como igreja. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Você deve ter achado o título um pouco polêmico, não? É um pouco paradoxal, mas não é algo contraditório. Vamos para uma escritura em Lucas capítulo 16. É muito bom porque na Bíblia nós vemos coisas paradoxais, ou seja, elas parecem se contradizer. Como assim? Convicções que existem no inferno e que a igreja tem que ter. Eu achava que todas as convicções do inferno, tudo que tem no inferno é ruim, não? Mas não necessariamente é algo contraditório. Vemos coisas paradoxais que não são contraditórias. Olha em Lucas, capítulo 16, versículo 19. A Bíblia diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Nós vemos aqui na Bíblia uma passagem que explicita sobre o inferno. E talvez seja um tópico um pouco forte esse para você. Talvez você não goste de pensar no inferno. E eu também não gosto. Eu não fico animado por pensar em algo como o inferno. Mas a Bíblia fala que o inferno, ele existe. E Jesus Cristo prega mais sobre o inferno do que ele fala sobre céu na Bíblia. Ou seja, é importante estudarmos sobre isso para que possamos sairmos convictos de não querer ir para lá, amém? Eu espero que você não queira ir para lá hoje. Vocês querem ir para lá hoje? Não. Amém. Eu também não, amém? Versículo 26, a Bíblia diz: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se algum dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Uau! Naquela época, se você tivesse uma doença, como Lázaro tinha e estava coberto de chagas, você era considerado alguém impuro. E esse rico aqui, ele vivia a vida inteira dele na riqueza, como a Bíblia disse. Ou seja, ele não precisava se negar. Ele vivia uma vida confortável. Ponto número 1. Qual é a convicção que existe no inferno e que hoje nós, como igreja, precisamos ter? É de que no inferno, ninguém duvida de quem está salvo e quem está perdido. Não há dúvidas no inferno de quem está salvo e de quem está perdido.
Hoje nós vamos para as ruas e vemos pessoas e nós duvidamos, não? Será que aquela pessoa é um cristão? Será que aquela pessoa é um discípulo? Nós às vezes duvidamos sobre a nossa própria salvação, às vezes. Será que eu estou vendo como cristão? Será que eu, se morro hoje, eu vou para o céu? Eu não sei se já pensou sobre isso já, mas se você morre hoje, onde você acha que você está com Deus no seu relacionamento hoje? E podemos pensar isso, podemos duvidar. Mas uma coisa que existe no inferno é que ninguém duvida quem está salvo e quem está perdido. Porque você olha ao seu redor, as pessoas perdidas, e como a Bíblia fala, esse abismo que separa o céu e o inferno, e você olha para lá e vê as pessoas que estão salvas. Por que nós, como igreja, precisamos ter essa convicção? Porque isso nos dá confiança para pegarmos a palavra, amém? Você não precisa saber grego, ou hebraico, ou aramaico, fluente, para entender na Bíblia como alguém deve fazer para ser salvo, amém? Deus, Ele escreveu a tua palavra para que nós pudéssemos ler e entender e compreender e mudarmos, amém? Agora, pessoas hoje pregam coisas absurdas sobre salvação. Existem tantas maneiras de ser salvo hoje por outras igrejas. Você tem a igreja católica, você tem a igreja pentecostal, você tem a igreja batista, você tem a presbiteriana, que fala que você já nasce salvo. Os católicos, que falam que precisa ser batizado como criança e confirmar o batismo. Você tem os pentecostais, que você precisa aceitar Jesus no seu coração e a partir desse momento, você está salvo. E aí? Qual é a forma de salvação bíblica? Como alguém consegue ser salvo de acordo com a palavra de Deus? Quem está certo? Quem está errado? Às vezes nós podemos duvidar disso, mas eu quero te convidar hoje. Se você tem essa dúvida, se você já pensou sobre isso, estude a palavra de Deus, amém? Estude a Bíblia com alguém que te convidou para estar aqui hoje. Veja o que Deus fala sobre o que é ser salvo e não o que outras pessoas falam sobre como devemos ser salvos, amém? No inferno não há dúvidas sobre o plano de salvação. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 13. A Bíblia diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, aqui nós vemos Jesus Cristo pregando sobre quão estreito, quão difícil é entrar nos céus. É difícil, não é tão fácil. A gente viver uma vida aqui santa a ponto de Deus falar, ok, eu quero ter um relacionamento com você para a eternidade. E se hoje nessa vida nós não queremos ter um relacionamento com Deus, por que será que Deus vai querer ter um relacionamento com a gente quando morrermos? A Bíblia diz que estreita é a porta. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. E eu não sei se isso já mudou, não, para 9. Que a última vez que eu vi, uns anos atrás, eram 8 bilhões de pessoas. Não. Dessas 8 bilhões, apenas 2 bilhões se consideram cristãos. É muito pouco. 1/4 do mundo se considera cristão. Aí você já vê que a porta, ela realmente é pequena, não? Mas desses 2 bilhões de pessoas, quantos você acham que vivem realmente como cristãos? A Bíblia fala sobre falsos profetas, não? Quantos você acha que estão vivendo como discípulos de Jesus Cristo? Eu diria que menos ainda, não? Então, a porta, ela é estreita. Mas ainda assim você pode pensar, não, mas tem tantas pessoas hoje que performam milagres na igreja, que realmente o Espírito Santo deve estar com essa pessoa, com toda a minha certeza. Vamos continuar lendo a escritura aqui. Versículo 21. Versículo 21, Mateus 7, a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Uau! Então ainda pessoas que dizem Senhor, Senhor e performam milagres e tudo mais, essas pessoas, se elas não têm um relacionamento com Deus, elas não estão salvas biblicamente. Deus, Jesus, Cristo, não reconhecerá essa pessoa. Irmãos, irmãs e amigos, eu sei que isso é algo muito forte, não? A palavra de Deus é forte, mas eu quero animar vocês aqui hoje também, não? Eu quero animar a vocês entenderem e buscarem, terem essa vontade no coração de vocês, para buscarem na Bíblia o que é essa salvação. Eu sei que talvez essa semana você esteja muito ocupado com o trabalho, muito ocupado com a sua universidade ou com a sua família, ou seja o que for, mas precisamos nos atentar e estarmos sedentos para poder estudar a Bíblia, poder priorizar a Bíblia, para poder entender qual é o plano de salvação de acordo com a Bíblia, amém? Meu desafio para todos nós é que estudemos a Bíblia como a Jade estudou a Bíblia, não? A Jade já passou por algumas igrejas já, não? A Jade já esteve no Brasil, ela fazia parte de igrejas aqui também em Londres, e quando ela estudou a Bíblia, ela viu na vida dela qual é o plano de salvação. Ela tomou a decisão de seguir o plano de salvação bíblico e foi batizada, amém? Segundo ponto, segunda convicção, que existe no inferno hoje e que a igreja deve ter, é que não há desculpas, não há escusas, não há desculpas. Lucas capítulo 16, versículo 31. Vamos voltar para Lucas 16. Não existem desculpas, amém? Versículo 31 diz, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! Não há desculpas para que nós possamos mudar. Tudo que a gente precisa para mudar hoje, tudo que a gente precisa para se arrepender é a palavra de Deus. Por quê? Aqui nós vemos na Bíblia que Abraão fala, olha, essas pessoas, rico, que você quer salvar, essas suas famílias, esses seus irmãos, eles têm Moisés e os profetas. Agora, o que implica Moisés e profetas naquela época? Moisés implicava as leis e os profetas. E onde podemos encontrar as leis e os profetas hoje? Na palavra de Deus, amém? Então Abraão fala, olha, eles têm a Bíblia. Talvez não toda, porque ela não tinha sido escrita por completo, não. Mas eles têm partes da Bíblia já. Isso já é o suficiente para que essa pessoa possa mudar. E às vezes eu me perguntava muito isso. Nossa, então se só cristãos são realmente salvos, biblicamente falando, como fala em Atos 4:12, então por que será que tem tantas pessoas, sei lá, na China, ou lugares que não são cristãos de natureza, e não têm contato muito com a Bíblia? Por que essas pessoas, elas vão ser salvas ou não? E aí precisamos confiar na soberania de Deus, amém? Mas nós entendemos que hoje temos o conhecimento das Escrituras, amém? Não há desculpa se você está aqui nessa sala hoje, amém? Porque conhecemos da Bíblia e podemos estudar a palavra de Deus. Não precisamos esperar um milagre acontecer para mudar. Abraão fala, ainda que você ressuscite dos mortos e pregue para essas pessoas, isso não vai adiantar se elas não colocam Moisés e os profetas, a Bíblia, acima disso. Então ainda se você vir alguém se levantar dos mortos, imagina isso, você está num velório, não sei se já foi no velório um dia, não? Você vê alguém se levantar dos mortos e falar, gente, vocês precisam se arrepender e não vão para o inferno. Isso ainda é nada. Isso não vai te impactar tanto quanto você estudar a Bíblia hoje, amém? Porque a Bíblia é capaz de nos mudar. Às vezes nós achamos que nós precisamos de um outro discipulador para poder mudar. Ah, sabe por que eu não mudo? Sabe por que minha vida está assim?
É porque o meu discipulador, a minha discipuladora, essa pessoa, eu não consigo respeitar essa pessoa muito. E aí precisamos, e damos uma desculpa para poder mudar. Às vezes nós achamos que precisamos de outro emprego para mudar. Nossa, o meu emprego, ele não permite ele faz com que eu trabalhe nos domingos e sabe, por isso que eu não consigo estar no culto e eu não consigo estar com os discípulos. Aí, às vezes a gente faz perguntas que, nossa, sabe, para mudar a minha pureza sexual, eu preciso começar a namorar. Se eu não começo a namorar, se eu não estou namorando, eu não consigo mudar a minha pureza sexual. Eu não consigo ser puro sexualmente falando. Mas não, isso são desculpas, amém? Se nós temos a palavra de Deus, isso é suficiente para podermos mudar, amém? Se você não mudar pela Bíblia, nada vai mudar você, amém? Ora em Lucas 14, versículo 16. O homem rico não deu uma desculpa do porquê ele estava no inferno. Ele sabia o porquê ele estava no inferno, não? Lucas 14, versículo 16. A Bíblia diz: Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido escolhidos: venham, pois tudo já está pronto. Imagina que incrível isso. Você tem um amigo que prepara um grande banquete para você, não? Como um banquete que a gente vai comer hoje aqui, não? E você fica animado com isso. E ele tem um servo, esse homem. E ele fala para esse servo chamar pessoas para o banquete. Versículo 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Chega até a ser engraçado isso, não? Qual que é o sentido? Não? Você pode ir para o banquete e depois ver as juntas de boi que você comprou depois, não? Mas amém. O terceiro dá uma desculpa um pouquinho melhor, mas ainda assim é só uma desculpa. Diz, versículo 20. Ainda outro disse: eu acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uau! Aqui nós vemos pessoas que compraram um terreno, um campo, e isso nem está relacionado a poder ir para o banquete ou não. Nós vemos alguém que comprou um gado aqui, literalmente bois, vacas, e isso não está relacionado a não poder ir para o banquete. Ou alguém que acabou de se casar, não? Acabei de me casar, preciso passar um tempo com a minha esposa. Mas ele pode mesmo assim ir para o banquete, não? Às vezes nós damos desculpa, irmãos. Eu não estou afim de ir para aquele estudo bíblico. Sabe por quê? Porque está chovendo hoje, não? Está chovendo, está friozinho, eu quero ficar na minha casa, não? Assistir uma Netflix, não? Comer um sorvetinho na coberta, não? Ai, que delícia, não? Que delícia, né? Mas se você pensa assim, irmãos, estamos em Londres. Aqui vai chover todos os dias. Se você pensa assim, você não vai sair da sua casa nenhum do dia, não? E podemos dar desculpas. Eu não vou estar no estudo bíblico. E algo me encorajou muito ontem. Ontem o Douglas, ele chegou aqui em Londres, não? A gente foi buscar ele lá no aeroporto, não? E ele chegou 1h da manhã. Não, ele saiu do aeroporto 1h da manhã. E estava eu e o Kane lá para buscar ele. A gente estava animado, não, Kane? Estávamos animados. Eu estava mais animado porque eu conheço o Douglas, não? Mas a gente saiu, era umas 4h da manhã quando a gente chegou em casa na República. E aí, obviamente, eu não vi hoje o Douglas há muito tempo. Eu fiquei conversando com o Douglas até umas 7 da manhã, não? A gente dormiu por 1h, não? E aí depois nos preparamos, tivemos nosso tempo com Deus, nos preparamos para um tempo em família que tivemos ontem, não? E logo depois do tempo em família, estudamos a Bíblia com Douglas. E logo depois disso, o Douglas falou: eu quero conhecer Londres.
eu quero sair e andar muito hoje. Não. Aí eu, amém, vamos lá. Não. Eu e o Ken andamos Londres inteira. Fomos para Westminster Palace, Buckingham Palace, Big Ben, Tower Bridge, tudo que você pode imaginar. Não? E aí chegamos, eram mais ou menos 6, 7 horas da noite. E eu falei, finalmente eu vou estar em casa agora, vou chegar em casa. E o Ken chega para mim e fala, irmão, você não esqueceu do estudo que a gente tem às 7h30 da noite agora? Amém! E fizemos o estudo, não, terminou 8h30, 8h40 da noite. Se não fosse pelo Ken, eu já esqueci desse estudo, não. Mas terminamos, cheguei mais ou menos 10 da noite em casa, e ainda teve que preparar algo para pregar hoje, amém? E aí eu dormi. Mas, irmãos, às vezes nós podemos encontrar as melhores desculpas. Eu estou cansado, eu não consigo, não. Mas temos que ter um espírito disposto a não encontrar desculpas, não buscar por desculpas, mas buscar por pessoas serem salvas, amém? Terceiro ponto, terceira convicção, que existe no inferno e que a igreja deve ter. É que no inferno, irmãos, há uma urgência em evangelizar. O rico estava no inferno. Não! Por favor, envie pessoas, deixa eu ressuscitar dos mortos e ir para lá pregar. Envie Elias para poder pregar para eles. E o rico estava numa urgência de querer evangelizar. Porque ele não queria que os seus amigos, que os seus irmãos fossem para o mesmo lugar que ele. Olha no versículo 27 até o 28. Lucas 16, 27 ao 28. Diz, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar. Aqui nós vemos a urgência que ele tem em evangelizar. Se existe algo no inferno, é uma urgência em querer evangelizar, porque pessoas não querem que outras pessoas vão para o mesmo lugar. E isso é algo que nós como igreja devemos ter hoje. Urgência em evangelizar. Sede por evangelizar. Imagina isso, imagina se alguém voltasse do inferno hoje, viesse aqui para o mundo onde nós estamos hoje. O que você acha que essa pessoa vai falar para você? Se ela voltasse do inferno hoje aqui. Você acha que ela falaria, sabe, procure a sua carreira e sabe, continue trabalhando muito para que você possa fazer muito dinheiro e ajudar muito seus filhos. Você acha que é isso que a pessoa vai falar para você? Você acha que a pessoa vai falar, olha, sabe, continue estudando na sua universidade, seja um ótimo aluno e isso vai te trazer muita satisfação. Você acha que é isso que alguém que volta do inferno falaria para você hoje? Ou sabe, aproveita a vida. Não. Você vai para o inferno de qualquer forma, então aproveita a vida. Não. Viaja. Vá para lugares, vá para países, viaje pela Europa inteira. É tão fácil viajar pela Europa. Você pega um trem, você está em Paris, você está em Madrid, você está em todos os lugares. Você acha que alguém que volta do inferno vai falar isso para você hoje? A única coisa que ela vai falar para você é, por favor, estude a Bíblia. Mude. Dê autoridade às Escrituras. Pare de dar desculpas. Pare de querer usar a sua vida para agradar você mesmo e a sua família. Por favor, estude a Bíblia, mude, seja batizado e seja salvo, amém? É isso que a pessoa falaria para você. E nós vemos na Bíblia pessoas que foram salvas, pessoas que foram batizadas. Olha lá em Atos, capítulo 9, versículo 17. Atos 9, 17. Diz, então Ananias foi, Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou suas forças. Amém? Nós vemos uma conversão na Bíblia de Saulo que se tornou Paulo.
Paulo foi batizado, Paulo foi salvo, ele aprendeu das Escrituras, ele não deu desculpas. Sabe qual que foi a conversão que mais demorou na Bíblia? Foi a conversão de Paulo. E quanto tempo demorou para ele se arrepender e colocar a Bíblia como autoridade? Demorou 3 dias. Foi a maior conversão da Bíblia. Quanto tempo nós damos para poder mudar? Olha como Paulo se arrependeu, amém? E aí você pensa, nossa, Paulo se arrependeu e vamos ver o que aconteceu. Talvez ele ficou um tempo, foi viajar, não, foi aproveitar um pouco a vida como discípulo. Olha só no versículo 20. Diz, logo, a Bíblia fala logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Logo depois que Paulo foi batizado, ele teve uma urgência em evangelizar. Ele estava urgente. Imagina, ele confundia pessoas. Às vezes nós precisamos confundir pessoas no mundo hoje para poder evangelizar essas pessoas, não? Existe um princípio bíblico, irmãos, que assim que nós somos batizados, precisamos sair correndo das águas. Correndo com uma urgência para evangelizar e salvar pessoas, amém? Como, por exemplo, o Juliano e Tatiele, que estão assistindo a gente hoje aqui, não? Eles foram batizados, Juliano e Tatiele, no mesmo dia, nas águas limpas do rio Thames, né? Do rio Tamisa. Eles foram batizados lá. E na semana seguinte do batismo deles, eles vieram aqui para o culto e trouxeram 5 visitantes. Olha que incrível. Porque eles entenderam a urgência em evangelizar. É algo urgente. Pessoas estão indo para o inferno hoje. E elas nem sabem o porquê muitas vezes. Elas nem têm... Às vezes a gente acha que ignorância é uma bênção. Mas não, ignorância não é uma bênção. Nós precisamos conhecer das Escrituras para que possamos ser salvos, amém? Última Escritura, 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos, Lucas. Foi bom. 2 Coríntios 6, versículo 1. A Bíblia diz, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Aqui a Bíblia diz que Deus nos socorre no dia da salvação. E quando que deve ser o dia da salvação? Vamos continuar lendo aqui. Digo-lhes que agora, amém, é o tempo favorável. Agora é o dia de salvação. Quando deve ser o dia de salvação? Agora, amém? Nesse exato momento em que estamos lendo as Escrituras aqui, agora é o dia de salvação. Eu quero encorajar vocês que vieram hoje. Se algo tocou no seu coração, se algo realmente você entende, talvez você duvide sobre a sua própria salvação hoje, estude a Bíblia, porque o momento que você pode ser salvo não é no próximo domingo que você precisa ser batizado, não é na próxima sexta-feira, pode ser agora, amém? Agora é o dia de salvação. E sabe qual é a coisa mais radical que podemos fazer por Deus? É sermos constantes. É a coisa mais radical que a gente consegue fazer por Deus, né? É como treinar na academia. O Edwin aqui, ele faz academia? Não. O Edwin ele é bem forte? Não. Bem grandão? Não. E eu não sou tão grande como o Edwin? Não. Mas imagina você vai para a academia um dia, treina muito. Você fica 5 horas na academia treinando o mesmo músculo. E fica sem ir na academia depois por um mês. Imagina isso. Você foi radical ali, você fez muito naquele dia, mas você fica um mês sem ir para a academia. Não vai adiantar de nada. Não. A coisa mais radical que podemos fazer é sermos constantes com Deus. É sermos urgentes em evangelizar. Então, irmãos, eu não queria chamar a gente aqui para convidar 100 pessoas hoje na rua para estudarem a Bíblia e se tornarem discípulos. Eu queria convidar a gente aqui
a convidar talvez 10 pessoas, 15 pessoas na rua, mas todos os dias. E essa é a urgência que temos ao evangelizar. Porque se é algo que existe no inferno, nós somos a igreja de Deus, amém? Isso aqui, irmãos, é o reino de Deus. É o que vemos nos céus, é o que temos na terra também. A Bíblia fala que Pedro, ele teve as chaves do reino e tudo que ele ligasse nos céus teria sido ligado na terra. Então, se você olha ao seu redor aqui hoje, isso aqui é os céus. Isso aqui é o reino de Deus. E encoraja a gente, devemos também sermos humildes para aprendermos com qualquer pessoa, até mesmo com o inferno, sobre como podemos ser melhores discípulos para Deus, amém? Convicções que nos fazem melhores discípulos para Deus. Irmãos, irmãs e amigos, vamos ser urgentes em evangelizar, vamos dar todo o coração, não teremos dúvidas sobre quem é salvo e quem não é salvo. Por quê? Porque a Bíblia consegue comparar e nos ajudar para sabermos disso, amém? Vamos ser urgentes, não vamos dar desculpas, amém, nessa semana, evangelizar constantemente e para Ele será todas as glórias, amém. Amém.